Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão aqui bem interessante, essa da USP. Uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando. E o incremento, ou seja, o que acrescenta de massa, que ele chama aqui de ΔM, em um pequeno intervalo de tempo ΔT, pode ser aproximada pela expressão. Então, esse ΔM é igual a A, ao alfa, vezes V, vezes S, vezes ΔT, em que A é uma constante, V é a velocidade da gota e S é a área da superfície. No sistema internacional, aqui, a constante é alfa E. Pessoal, mais um problema aqui envolvendo análise dimensional. É quando você faz o estudo da unidade de medida que eu vou associar a uma determinada grandeza. Nesse caso, o que o problema fornece para a gente? Ele traz uma contextualização em que você tem o aumento, né, da massa de uma gota, que ele chama de delta M, em função da velocidade, da superfície e do tempo, e existe uma constante relacionando essas diversas grandezas aqui. O que ele quer que a gente diga qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar para medir esta grandeza alfa. Bom, vamos representar aqui a expressão, é o delta M, que é o incremento igual ao alfa, tá? Então aqui ele fornece para a gente o alfa, é o objeto do nosso estudo, nós vamos tentar descobrir qual é a unidade de medida, ou seja, nós vamos tentar analisar a dimensão dessa constante a partir das variáveis que a gente já conhece. Velocidade vezes superfície S, né? Superfície S, vezes o ΔT, que é o tempo. Bom, como é que nós começamos? Bem, essa massa que ele falou, que a gota vai adquirindo esse incremento, massa. Nós sabemos que a unidade de medida de massa, né, no sistema internacional é o quilograma. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é substituir ou atribuir as unidades de medida a cada uma dessas grandezas que aparecem aqui para tentar descobrir a grandeza do alfa. Então, vamos lá. O alfa é o que nós desejamos calcular. Velocidade. Bom, qual é a unidade de medida que nós utilizamos para representar essa grandeza? É o metro por segundo. Isso no padrão SI. Vezes, qual é a unidade de área, né, de superfície? Ele falou para a gente aqui, S é a área superficial. A unidade de medida que a gente utiliza para a área é metro quadrado, ou seja, utilizando aqui o metro como unidade padrão, metro quadrado. E por fim, temos o tempo, o ΔT. E a unidade de medida que a gente utiliza aqui para o tempo é o segundo. Pessoal, repara que, como aqui nós temos uma multiplicação, esse S simplifica com esse. S por S dá 1. E M, né? Aqui nós temos a distância M, outra distância M, podemos multiplicar. Do lado de lá, vamos conservar por enquanto o quilograma e o alfa vezes M, vamos ter o M elevado ao cubo. Como desejamos, né? Nosso intento aqui é dizer qual é a unidade de medida do alfa, basta dividir, ou seja, já que o alfa está multiplicando o m, basta dividir ou passar o m ao cubo dividindo quem? Dividindo o quilograma por metro cúbico. Metro cúbico. Geralmente as questões não deixam, né, essas expressões, assim, essa análise dimensional, eles não deixam desse formato. Geralmente você tem uma equação linear. Só como assim? Esse termo m ao cubo, eu posso deslocar ele aqui para o numerador da minha expressão, fazendo um ajuste aqui no expoente. Isso é muito comum, é uma propriedade muito usada na potência. Ou seja, basta multiplicar o K é o quilograma vezes m elevado a menos 3. Ou seja, o ajuste que se faz aqui é justamente trocar o sinal do expoente, aqui é positivo, passou negativo, se fosse negativo passaria positivo, e escrever esse termo lá no numerador da nossa expressão. Então essa corresponde à unidade de medida dessa grandeza alfa de que o problema fala. E essa alternativa está aqui na opção B.
certo? Opção B, portanto, nosso gabarito.